Paz do Senhor, professores. Como é que vocês estão? Mais um trimestre chegando e a gente estamos aqui, né? Pela graça de Deus, pois Ele tem sido bom para conosco. Então, estamos falando para os professores dos juniores, de 9 a 10 anos. Estamos no quarto trimestre. Como o tempo passa rápido, né? Estávamos no terceiro trimestre falando sobre os juízes, aprendemos muito sobre eles. E agora, a história dos reis de Israel. Que privilégio! Então, a nossa lição do junior está completa de bênçãos, palavra de Deus para o aprendizado do aluno. E com certeza você, professor, que se dedica, que lê a palavra de Deus, que vem orando, vem buscando, com certeza Deus vai lhe dar sabedoria também para administrar uma boa aula para seu aluno. Tá certo? Aqui quem fala é Tia Iris. Que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa lição é a lição número 2, tá certo? Então fala que Salomão, o rei mais sábio. Se você olhar aqui para a bancada, você já vai ver o que tem na bancada que vai trazer a história. Então você já pode fazer isso para os seus alunos. Quando ele vê a coroa, vai lembrar de rei. Quando ele vê um bebê, a espada, é aquela história de Salomão, a qual Deus começou ali a colocar em público a sua sabedoria. Então, de antemão, se o professor puder levar para sua sala de aula esses objetos, com certeza vão chamar a atenção e vão enriquecer a sua aula, tá certo? Então, as crianças gostam de ver, gostam de pegar e participar. E com certeza a memorização deles fica, bem melhor à medida que trazemos e já perguntamos a ele: o que é que vocês acham que a gente vai falar hoje? Eles vão guardar com certeza na mente aquela aula que foi totalmente especial. Então, a lição de Salomão, ela traz para a gente o enriquecimento da palavra de Deus. Como buscar ao Senhor, né? Como podemos viver uma vida com mais sabedoria. Então, buscando a palavra do Senhor. E o professor, para começar, ele começa a aula orando, né? Pedindo a Deus que oriente, que ajude, para que tudo dê certo. Pois sem o Senhor, a gente não consegue fazer nada. E ali você convida seus alunos e começa, tá certo? Entrando na lição, a gente tem um para meditar. O para meditar são os versículos de 2ª a 6ª. Com certeza a gente sabe que, infelizmente, os alunos não lêem como deveria, né? Mas o próprio professor é responsável por isso, para fazer o para meditar na sala de aula. É quando a gente fala da Bíblia, quando a gente vai dar um espaço para que os alunos eles possam manusear. De que forma? Aqui a gente tem na segunda-feira Provérbios 2 e 6. Então você vai pedir para o seu aluno ler, tá certo? Que vai falar de sabedoria e entendimento, pois é a lição que estamos aprendendo, tá certo? E ali vai manuseando. Na terça-feira tem Provérbios 16 e 16. Isso tudo aqui no manual do professor, tá certo? No Para Meditar, que fala da riqueza e também a importância da sabedoria. Porque como é que vai administrar aquilo que Deus deu se você não tiver sabedoria? Então, o professor traz isso para a criança, tá certo? Na quarta-feira, Efésios 5, 15 e 16, o professor pede para outro aluno ler e ali vai trabalhando a Bíblia, a importância de manusear. Não tem lógica o aluno ir para a aula da escola dominical e em momento nenhum ele abrir a palavra de Deus. Então é de suma importância eles terem isso, o costume de abrir a palavra. É tanto que eles vão se acostumando com os livros, vai encontrando com maior rapidez, vai tendo mais intimidade com a palavra. E você, professor, é o responsável por isso. Só para a gente fechar o para meditar, tem também na quinta-feira Colossenses, tá certo? Capítulo 4, versículos 5 e 6. Na sexta, Provérbios 23 e 15. E também no sábado, Salmo 111 e o 10. Então aí esse espaço da Bíblia para cada aluno ler, não deixa só um aluno ler tudo, mas divide. Tem um que é mais tímido, mas com certeza o professor ele sabe trazer o aluno para a participação da aula, que é muito especial. Entrando já do momento na história, o professor já vai contando, como a gente colocou aqui na bancada, os objetos que vão ser falados nessa história. Como a gente falou de Salomão, Salomão é um rei muito sábio, filho de Davi, a qual a gente sabe que é uma história muito conhecida. Então a gente vai chamar a atenção aqui dos reis, que é o trimestre a qual a gente está falando. E os meninos com certeza vão gostar da espada. Tem, tia, deixa eu pegar a espada. As meninas vão prestar atenção no bebê, né? E tem a coroa também, que a gente está falando do reinado. Então são objetos importantes, tá certo, professor? Para você deixar na sua bancada e o aluno ali, ele participar. Entrando na lição, você sabe que nem todas as crianças têm a lição.
Mas a maneira como o professor ele vai trazendo a introdução da palavra, do entendimento, com certeza é importante. O nosso manual, ele traz alguns visuais, a qual o professor ele pode mostrar, tá certo? Temos aqui, quando Davi ele deixou o trono e Salomão, seu filho, foi ungido rei, tá certo? E foi proclamado como rei no seu lugar. Então ali ele reinou em Israel. Então, Salomão, ele chamou muita atenção de Deus. De que forma? Porque ele ofereceu sacrifício. Então, o professor vai contando a história, vai mostrando, tá certo? Os visuais, que é muito importante, tá bom? Outra coisa também, tem outro visual que fala aqui, a maneira como Salomão foi aqui coroado, tá certo? Então, Deus se agradou tanto, né, da maneira como Salomão estava ali, que Deus ali o colocou a bênção no reinado de Salomão. Né? Então, uma maneira estratégica para você falar para a criança, que toda vez que a gente coloca Papai do Céu no nosso coração, na nossa vida, e pede para Ele guiar os nossos passos, tudo dá certo, porque o reinado de Salomão foi um reinado próspero, um reinado de paz, de bênção, e é importante o professor trazer para isso a importância de servir ao Senhor. Então tá aqui, tá certo? Mais um visual para o professor trabalhar em cima dos seus alunos, porque eles precisam ver, eles precisam participar, e o visual manual traz esse presente para a gente, tá certo? Caso o professor não tenha, com certeza Deus vai dar estratégia, porque os nossos professores, graças a Deus, eles buscam ao Senhor, e quando a gente busca, Deus ele dá estratégia para a gente trabalhar. Você pode desenhar, você desenha uma coroa, você desenha um bebê, você desenha uma espada, e até no final da própria aula você pede para os seus alunos desenhar. Quem é que vai desenhar uma coroa? Quem é que vai desenhar um bebê? Tem uns que têm, né, um desenvolvimento melhor, já sabe desenhar melhor, e tem outros que não gostam tanto. Mas você consegue ali, conversando e conhecendo seus alunos, para que eles participem e dê tudo certo. Amém? E a gente vai aí transcrevendo na lição, correndo para ver como é que vai ser o desenrolar da história de Salomão. Contou a história, a gente não vai contar, mas o professor vai contar com certeza. A gente tem um objetivo. Qual o objetivo da lição? Falando de Salomão, né? O chamado de Salomão. Cada uma criança que está sentada na sua sala de aula, professor, ela tem um chamado. Ela veio ao mundo, não foi acaso, foi um projeto de Deus. Então é muito importante você valorizar a vida, né? O chamado, que eles são muito importantes para Deus. Nós sabemos que em cada lar, em cada casa, são situações totalmente diferentes, né? A gente está falando aqui de Salomão, de um reinado, de riqueza, de poder. E tem muitas crianças hoje que passam muitas dificuldades, que não têm nenhum suficiente para sobreviver, né? Então é muito triste, mas a gente sabe que Deus entra na história e muda a história. E você, professor, é esse canal para trazer o avivamento da palavra de Deus, da fé na vida dessas crianças. Então o chamado de Salomão foi muito importante, e você traz o chamado de cada uma das suas crianças, dos seus alunos, tá certo? Outra coisa, o objetivo, sabedoria que Deus concede. Tem muita gente que diz: ah, mas eu não sei, eu não tenho condição, eu não quero. Você tem que se esforçar. Você se mostra um professor esforçado, um professor que seja pontual, né? É muito importante os alunos chegar e a classe já está pronta, o professor já está posto ali e ele recebeu os seus alunos, né? Independente assim da tua história, do teu momento, mas você sabe que você está fazendo a obra de Deus. E você fazendo a obra de Deus, há recompensa, professor, para a tua vida. Então, você diz ali que você buscando ao Senhor, com certeza Ele vai te abençoar. E trazendo também para a nossa vida secular, que as crianças elas precisam estudar, que elas precisam ter desejo de buscar também a vida do estudo, de ler, de fazer as tarefas, a sua pontualidade na escola, tudo fará diferença na sua vida. Então aí é o objetivo da lição que a gente traz, trazendo para a vida do aluno, amém? Tem o memorizando, tá certo? Que é bem importante, eu trouxe aqui um visual. Mas o professor ali, ele pode colocar na sala de aula, pode escrever numa cartolina, ele vê da melhor maneira
que ele trabalha com suas ferramentas, tá bom? Então, o Memorizando diz: feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Então, achar sabedoria e compreensão, entendimento. Então, é muito importante. E a gente só vai conseguir achar isso se a gente buscar ao Senhor e sermos fiel a Ele. Então, o professor já pode fazer esse visual, coloca na sala de aula. Eu fiz alguns aqui a mais, tá certo? Vou mostrar para vocês. Aqui, sabedoria, o justo conhecimento, tá certo? Então, é bem o significado da palavra. Então, e compreensão. O professor vai trazendo isso e o aluno ele vai prestando atenção e também vai organizando, enfeitando, preparando ali a sua sala para tudo ter a ver com o que ele está falando. Outro cartaz que eu fiz também aqui, o coração sábio, tá certo? Então, o coração sábio é aquele coração que busca Deus, aquele coração que está com Deus dentro dele. Então, é muito importante para o aluno. Tá certo? E outra coisa que o professor também ele tem que mostrar para o aluno, que é persistir em ler. Ler o quê? A palavra de Deus. A gente falou aqui da vida secular também, né? Para as crianças, o comportamento, a frequência na escola, a fazer as tarefas, mas também a leitura da palavra de Deus é de suma importância. Então, cabe você, professor. E uma coisa, a partir do momento que eu peço para os meus alunos ler, eu também tenho que ler. Eu também tenho que buscar ao Senhor. Então, a gente primeiro, né, recebe a palavra e ela é exercitada na nossa vida. E em seguida, a gente passa aquilo que a gente vive para os nossos alunos. É de suma importância, tá certo, professor? Então, terminou a parte aí do memorizando. Se quiser, pode pedir para eles copiar. Eles gostam de copiar, tá certo? Colocar. Vamos encontrar agora na Bíblia. Vamos abrir no livro de Provérbios. Onde está? Vamos ver quem encontra. Claro que tem aquele aluno que encontra primeiro, que ele é mais desenrolado, mas sempre valorizando, né, o detalhe de cada um e a importância de cada aluno, tá certo? Então, não esquece do momento do louvor, tá bom? O momento do ofertório também. Sempre coloca alguma criança para tirar oferta. Elas são muito participativas, elas gostam muito. E a valorização de cada aluno na importância. Se um gosta mais de louvar, então... João, vem cá louvar, João. João vai louvar naquele domingo, né? Mas Maria, ela pode tirar oferta. Então, cada um participando daquela aula emotiva. Então, é bênção de Deus para a vida de cada um. Tem algo aqui no manual muito importante que eu queria passar para vocês, tá certo? Que é o Você Sabia. É no finalzinho, professor, tá certo? Da lição, tem uma informação muito importante. Que Salomão foi o 3º rei de Israel e governou durante 40 anos. Então é muito tempo, gente, governando. Por que ele governou por tanto tempo? Porque teve sabedoria. Quando ele sonhou, Deus o apareceu e disse: o que é que você quer, Salomão? E ele disse: eu quero sabedoria. Ele poderia pedir vida longa, riqueza, a vida dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria. A gente já vê que ele já era sábio a partir do momento que ele faz esse pedido ao Senhor. E você mostra para as crianças, para a gente não ter apego às coisas da terra, mas que a gente possa ter apego ao Senhor e pedir a Ele sabedoria para que a gente possa viver. Então, essa informação tem aqui, tá certo? E ele também foi um rei muito amado, muito admirado. Eu tenho certeza, professor, que você é muito amado pelos seus alunos, muito admirado, e às vezes você não tem noção do projeto que Deus, através de você, está influenciando seus alunos. Então, é muito importante isso e relevante o teu trabalho para o Senhor, tá certo? Continuando aqui, você fala para os seus alunos estudar informação. Que Salomão, ele também escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cântares. Então, livros maravilhosos, palavra de Deus para viver bem na terra. Sem palavra de Deus não dá para viver, tá certo? É o alimento que nos sustenta e você, professor, demonstra isso para seus alunos. Fechando aqui só o conhecimento que a gente trouxe. Então, durante o reinado de Salomão em Israel, ele atingiu o auge do poder, da paz e da prosperidade. Amém? Que Deus abençoe, professor, a vida de vocês, tá certo? Então, faça o que vem à tua mão diante do teu limite, diante da tua situação, porque muitas vezes você pode dizer: ai, fulano tem tanto visual, tem tanta coisa. Você tem palavra de Deus, tá certo? Peça a Ele sabedoria, estratégia e com certeza Ele vai te dar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Compartilha nosso vídeo, dá aquele like, comenta, tá certo? Que com certeza o trabalho ele vai se prolongando, passando
de um para outro e é ferramenta, tá certo? No reino de Deus. Com certeza vai chegar a quem está precisando e contribuir com a aula de cada professor. Com certeza você é instrumento, professor. Então você, na mão do Senhor, é bênção na vida dos seus alunos, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um dos professores. E estamos aqui orando por vocês, tá certo? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.